Meu nome é Luiz Pereira e tenho 68 anos. O que vou contar mudou minha vida para sempre. No funeral da minha esposa Helena, recebi uma mensagem de um número desconhecido que me gelou o sangue. Eu ainda estou viva. Essa não sou eu no caixão. Respondi com as mãos tremendo: quem é você? A resposta me tirou o fôlego. Não posso dizer, eles estão observando. Não confie nos nossos filhos. Naquele momento, minha alma se partiu em dois. Meu mundo desabou quando vi Carlos e Roberto, meus próprios filhos, parados ao lado do caixão com expressões estranhamente calmas. Algo estava errado. Suas lágrimas pareciam forçadas, seus abraços frios como gelo. Durante 45 anos, Helena havia sido minha companheira, meu refúgio, minha razão de viver. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Conheci Helena quando eu tinha 22 anos na pequena cidade de São João del Rei, em Minas Gerais. Crescemos nas mesmas ruas de terra batida, compartilhando sonhos modestos. Ela trabalhava como costureira para sustentar a mãe doente, enquanto eu consertava bicicletas numa pequena oficina que herdei do meu pai. Éramos pobres, mas éramos felizes. Tínhamos algo que o dinheiro não podia comprar. Amor verdadeiro. Lembro-me da primeira vez que falei com ela. Era uma terça-feira de manhã. Eu estava caminhando em direção ao mercado com minha camisa xadrez desbotada e sapatos gastos. Ela saiu da casa da vizinha com as mãos manchadas de tinta de tecido e me sorriu com uma timidez que me fez apaixonar na hora. Bom dia, Luiz, disse com voz suave. Precisa que eu dê uma olhada na sua bicicleta? Eu não tinha bicicleta, mas inventei uma desculpa só para conversar com ela. Aquela conversa se transformou em encontros embaixo do pé de manga na Praça da Matriz, depois em promessas de amor eterno e finalmente num casamento simples cheio de esperança. Os primeiros anos foram difíceis. Morávamos numa casa de 2 quartos com telha de zinco. Quando chovia, espalhávamos baldes pela casa inteira para aparar os pingos, mas éramos felizes. Helena trabalhava do sol a sol na sua máquina Singer, costurando roupas para as mulheres da cidade. Eu trabalhava na oficina, consertando tudo que aparecia. Quando Carlos nasceu, achei que meu coração ia explodir de felicidade. Era um bebê lindo, com os olhos grandes do pai e o sorriso da mãe. 2 anos depois, Roberto chegou igualmente perfeito. Criei eles com todo o amor do mundo, sacrificando minhas próprias necessidades pelas deles. Helena era uma mãe maravilhosa. Levava eles para pescar no rio aos domingos, ensinava eles a consertar as coisas com as próprias mãos e contava histórias antes de dormir. Eu alimentava eles, vestia eles e consolava quando choravam. Éramos uma família unida, ou pelo menos era o que eu acreditava. Conforme foram crescendo, as coisas começaram a mudar. Carlos, o mais velho, sempre foi ambicioso. Desde pequeno perguntava por que vivíamos tão modestamente, por que não tínhamos um carro como as outras famílias. Roberto seguia o irmão em tudo, como sempre fez. Quando Carlos completou 18 anos, ofereci a ele um trabalho na oficina, mas ele rejeitou com desprezo. Não quero sujar as mãos como o senhor, pai. Vou ser alguém importante. Aquelas palavras machucaram Helena profundamente, embora ela nunca tenha me dito. Eu a via sentada na varanda à noite, olhando as estrelas com uma expressão de tristeza. O filho havia rejeitado não apenas o trabalho dele, mas toda a nossa forma de viver. Os anos passaram e, para minha surpresa, Carlos conseguiu fazer nome no mundo dos negócios. Conseguiu emprego numa empresa de vendas na capital. Roberto o seguiu logo depois. Os dois começaram a ganhar dinheiro, muito mais do que Helena e eu jamais tínhamos visto. No começo fiquei tão orgulhoso. Meus filhos tinham conseguido o que nunca conseguimos, escapar da pobreza e construir uma vida melhor. Mas aos poucos, aquela alegria se transformou em tristeza. As visitas ficaram menos frequentes e os telefonemas mais curtos. Quando vinham, chegavam em carros caros, vestidos com ternos elegantes, falando sobre investimentos e propriedades. Olhavam para nós com uma mistura estranha de pena e vergonha. Pai, disse Carlos durante uma das visitas esporádicas deles,
O senhor e a mãe deveriam se mudar para um lugar melhor. Esta casa está caindo aos pedaços. Ele estava certo. Mas aquela casa guardava todas as nossas memórias. Era onde tínhamos criado nossos filhos, onde compartilhamos milhares de refeições, onde envelhecemos juntos. Não era luxuosa, mas era nosso lar. Helena, sempre sábia, me dizia: Luiz, o dinheiro mudou nossos meninos. Não somos mais suficientes para eles. Eu resistia em acreditar. Continuava justificando as ausências deles, as ligações breves, as promessas quebradas. Eles estão ocupados construindo suas vidas. Eu dizia para mim mesmo: um dia voltarão a ser os meninos carinhosos que criamos. Mas no fundo do coração, sabia que Helena estava certa. Tínhamos perdido nossos filhos muito antes de eu perder minha esposa. Só não sabia até que ponto tínhamos nos tornado estranhos para eles. A mudança mais drástica veio quando Carlos se casou com Fernanda Martins, uma mulher da capital que nunca escondeu seu desprezo pelo nosso modo de vida simples. A primeira vez que ele a trouxe em casa, ela chegou de salto alto que afundava na terra da nossa varanda e um vestido vermelho elegante que parecia mais caro que tudo que eu já possuí. Prazer em conhecê-los, disse com um sorriso forçado, mal estendendo as pontas dos dedos para me cumprimentar. Seus olhos percorreram nossa casa humilde com uma expressão que não consegui decifrar, mas que me fez sentir pequeno. Durante o jantar, Fernanda mal tocou na comida que Helena tinha preparado com tanto carinho. Ela mexia no escondidinho no prato, cortava pedacinhos pequenos do frango, mas não comia quase nada. Carlos parecia nervoso, constantemente se desculpando por coisas das quais nunca tinha se envergonhado antes. Da próxima vez vamos levar vocês num restaurante, sussurrou para Fernanda, achando que eu não ouvi, mas ouvi. Cada palavra perfurou meu coração como uma faca. Roberto, por sua vez, continuou solteiro, mas adotou a mesma atitude distante do irmão. Suas visitas se limitavam a ocasiões especiais, e mesmo assim, sempre parecia ter pressa para ir embora. Ficava constantemente no celular, fechando negócios, mesmo durante nossas conversas. Pai, tenho que ir, sempre dizia antes da hora. Tenho uma reunião importante amanhã cedo. Os domingos em família se tornaram uma lembrança distante. Os natais ficaram frios e formais. Meus filhos traziam presentes caros que não precisávamos. Ficavam 2 ou 3 horas e depois iam embora com evidente alívio. Helena e eu envelhecemos sozinhos, nos consolando mutuamente. Continuei trabalhando na oficina, embora minhas mãos já não tivessem a mesma força. Helena continuou com a costura, mas seus olhos não eram mais os mesmos. Nos virávamos com nossa pequena renda, orgulhosos de não pedir nada aos nossos filhos bem-sucedidos. Sabe qual é a parte mais triste, Luiz? Helena me disse numa noite dessas enquanto tomávamos café na varanda. Não é que eles têm dinheiro, é que o dinheiro fez eles acreditarem que não somos mais importantes. Ela estava certa, como sempre. Meus filhos não tinham apenas mudado financeiramente. Tinham mudado no coração. Não éramos mais os pais amados. Éramos um lembrete incômodo de um passado que queriam esquecer. As coisas pioraram quando Carlos comprou uma casa de R$200 mil num bairro nobre da capital. Roberto fez o mesmo logo depois, investindo num apartamento de luxo que custou R$150 mil. De repente, nossos filhos eram donos de fortunas que nem conseguíamos imaginar. Vocês deveriam vender esta casa e se mudar para um lugar para idosos, sugeriu Fernanda durante uma das raras visitas dela. Tem uns lugares muito bons para pessoas da idade de vocês. Ficariam mais confortáveis. A palavra lugar me atingiu como um tapa. Um lar de idosos. Depois de 40 anos construindo nosso lar, depois de criar esses filhos com tanto amor, queriam nos mandar para um asilo. Não precisamos de asilo, respondeu Helena com a dignidade que sempre a caracterizou. Estamos bem aqui em nossa casa. Mas vi a expressão no rosto de Carlos e Roberto. Eles apoiavam a ideia da Fernanda. Para eles éramos um fardo, um problema a ser resolvido da forma mais conveniente. Foi então que começaram as sugestões mais diretas. Carlos chegou um dia com papéis na mão,
Documentos que havia preparado sem nos consultar. Pai, mãe, disse com aquele sorriso falso que havia aperfeiçoado. Estive pensando no futuro de vocês. Esta casa vale no máximo 50 mil reais. Se venderem, posso acrescentar um dinheiro para vocês se mudarem para um lugar melhor. Para nós não existia lugar melhor que o lar onde fomos felizes por décadas. Mas Carlos não entendia isso. Para ele, tudo se resumia a números, a valor monetário. Além disso, continuou, acho que o pai deveria se aposentar da oficina. Já tem 70 anos. É hora de descansar. Helena olhou para ele com tristeza infinita. Filho, trabalhar não é um fardo para ele. É o que o mantém vivo, o que dá sentido aos dias dele. Mas o senhor pode se machucar, insistiu Roberto apoiando o irmão como sempre fazia. Na sua idade, um acidente seria muito perigoso. As palavras dele soavam carinhosas, mas eu sentia algo mais por trás. Uma impaciência, uma urgência que não conseguia compreender totalmente. Os meses seguintes foram tensos. Meus filhos aumentaram a pressão para vendermos a casa. Trouxeram corretores de imóveis sem nos avisar. Mandaram avaliar sem nossa permissão. Chegaram até a falar sobre o que seria melhor para todos. Olha, pai, disse Carlos durante um jantar particularmente desconfortável. A Fernanda e eu decidimos ter filhos em breve. Vamos precisar de ajuda com os gastos. Se vocês venderem a casa e se mudarem para um lugar menor, esse dinheiro poderia ser uma herança antecipada. Uma herança antecipada? Estava pedindo nossa herança enquanto ainda estávamos vivos. A audácia do pedido me deixou sem palavras. Helena permaneceu calma, mas vi sua mandíbula se contrair. Filho, quando eu e sua mãe morrermos, tudo o que temos será de vocês. Mas enquanto estivermos vivos, nossas decisões são nossas. Não sejam teimosos, cortou Roberto com uma dureza que nunca tinha visto nele antes. Vocês estão velhos agora. Não podem continuar vivendo no passado. Naquela noite, depois que saíram, Helena e eu ficamos acordados conversando até o amanhecer. Pela primeira vez em nosso casamento, discutimos a possibilidade de que nossos filhos não eram as pessoas que achávamos ter criado. Algo está errado, Luiz. Minha esposa me disse com um olhar de preocupação que nunca tinha visto nos olhos dela. Isso não é apenas ambição ou impaciência. Tem algo mais sombrio por trás de toda essa pressão. Eu não fazia ideia de como suas palavras eram profundamente corretas. Não conseguia imaginar que meus próprios filhos estavam planejando algo que mudaria nossas vidas para sempre. Não sabia que a tragédia que estava por vir não seria um acidente do destino, mas uma conspiração cuidadosamente orquestrada pelas duas pessoas em quem mais confiava no mundo. A última conversa normal que tive com Carlos foi 3 semanas antes da morte de Helena. Ele veio sozinho, sem a Fernanda, e parecia mais sério que o normal. Pai, disse sentando na mesa da cozinha onde tinha tomado café da manhã tantas vezes quando menino. Quero que saiba que, não importa o que aconteça, o Roberto e eu sempre vamos cuidar do senhor. As palavras dele me acalmaram na época, mas agora, lembrando delas ao lado do túmulo da Helena, elas me fazem tremer. Porque disse não importa o que aconteça. O que ele sabia que eu não sabia. O acidente que mudou tudo aconteceu numa terça-feira de manhã. Helena havia saído cedo para ir ao mercado, como fazia toda semana há mais de 40 anos. Eu estava na oficina preparando o almoço favorito dela, arroz com feijão e bife acebolado, quando o telefone tocou com uma urgência que me gelou o sangue. Senhor Pereira, perguntou uma voz que não conhecia. Estou ligando do Hospital São João de Deus. Sua esposa sofreu um acidente grave. Precisa vir imediatamente. As palavras se embaralharam na minha mente como tinta na água. O mundo parou. Minhas pernas viraram gelatina e tive que me segurar no batente da porta para não cair. O que aconteceu? Ela está bem? Está viva? Está na UTI? Senhor, por favor, venha o mais rápido possível. A viagem até o hospital foi um pesadelo nebuloso. Meu vizinho, seu Antônio, teve que me levar porque eu estava tremendo tanto que não conseguia nem segurar as chaves. Durante todo o caminho, minha mente se recusava a processar o que estava acontecendo.
Helena era cuidadosa, meticulosa em tudo o que fazia. Como isso pôde ter acontecido? Quando chegamos ao hospital, Carlos e Roberto já estavam lá. Isso me surpreendeu porque ninguém os tinha avisado ainda. Pelo menos eu não tinha. Mas no meu desespero, não prestei atenção nesse detalhe. Pai, disse Carlos me abraçando com uma força que parecia genuína. A mãe está mal. Os médicos dizem que um caminhão bateu nela na esquina da padaria. Ela tem ferimentos graves na cabeça e hemorragia interna. Os olhos do Roberto estavam vermelhos, mas algo na expressão dele me pareceu estranho. Parecia mais nervoso que triste, como alguém esperando uma notícia importante em vez de alguém sofrendo pelo pai. Podemos vê-la? Perguntei desesperado. Apenas família imediata, um de cada vez e por no máximo 5 minutos, explicou a enfermeira. Quando entrei naquele quarto da UTI, meu coração despencou. Helena estava ligada a uma dúzia de aparelhos, com curativos cobrindo a maior parte do rosto e dos braços. Mal a reconheci. Sua respiração era difícil, artificial, mantida pelos aparelhos que apitavam constantemente. Me aproximei da cama e peguei sua mão, a única parte do corpo dela que parecia intacta. Helena, meu amor, estou aqui. Vai ficar tudo bem. Você vai se recuperar como sempre faz. Por um momento senti uma leve pressão na minha mão. Seus olhos se moveram atrás das pálpebras fechadas. Ela estava lutando. Minha guerreira estava lutando para voltar para mim. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Praticamente vivi no hospital, dormindo nas cadeiras desconfortáveis da sala de espera. Carlos e Roberto se revezavam me acompanhando, mas sempre pareciam mais interessados em conversar com os médicos do que em consolar a mãe deles. Ouvi conversas fragmentadas que não conseguia entender completamente na época. Roberto perguntava sobre o seguro médico, sobre o custo do tratamento. Carlos estava no telefone falando sobre seguro de vida e beneficiários. Pai, disse Carlos no segundo dia, revisamos o seguro da mãe. Ela tem um seguro de vida de R$100 mil. Tem também um seguro contra acidentes que pode cobrir até 150 mil a mais. Por que estava falando comigo sobre dinheiro quando Helena ainda estava lutando pela vida? Por que estava preocupado com o seguro em vez da recuperação da mãe dele? Não me importo com o dinheiro, respondi com dureza. Só quero que sua mãe melhore. Claro, pai, disse, mas vi algo nos olhos dele que não gostei. Uma frieza, uma calculadora funcionando enquanto a mãe dele estava morrendo. No terceiro dia, os médicos nos deram a notícia mais devastadora da minha vida. Dr. Santos, um homem mais velho com expressão compassiva, nos reuniu numa sala pequena. Senhor Pereira, começou suavemente, o estado da sua esposa é crítico. Os ferimentos se infectaram e o trauma na cabeça é mais grave do que inicialmente pensávamos. Temos que ser realistas sobre as chances dela. O que isso quer dizer? Perguntei, embora meu coração já soubesse a resposta. Significa que precisamos nos preparar para o pior. Sua esposa está em coma induzido. Poderíamos mantê-la viva indefinidamente, mas a qualidade de vida dela... Bem, é altamente improvável que ela recupere a consciência. Meu mundo desabou ao meu redor. 45 anos de casamento, uma vida inteira construída juntos. E agora estavam me dizendo que tudo estava se desvanecendo como fumaça. Queremos tentar tudo, disse através dos soluços. Não importa o custo, não importa quanto tempo leve. Mas Carlos trocou um olhar com Roberto que me deixou profundamente inquieto. Pai, disse Carlos numa voz que tentava soar compreensiva. Temos que ser práticos. A mãe não gostaria de viver assim. Ela sempre disse que nunca queria ser um fardo para ninguém. Um fardo. Explodi com uma fúria que não sabia que tinha. Ela é sua mãe, não é um fardo. É a mulher que criou vocês, que trabalhou a vida inteira para dar o melhor que podia para vocês. Sabemos, pai. Roberto se intrometeu. Mas também temos que pensar no Senhor. As contas médicas vão ser enormes. Podem acabar com todas as economias. De novo, dinheiro. Sempre dinheiro. Minha esposa estava morrendo e eles estavam calculando custos. Naquela noite, sozinho no quarto do hospital, peguei a mão da Helena e falei com ela como se pudesse me ouvir.
meu amor. Não sei o que fazer. Os médicos dizem que não tem esperança, mas não consigo te deixar ir. Não consigo imaginar minha vida sem você. Foi então que aconteceu algo que ainda me dá arrepios. Os dedos dela se moveram ligeiramente, apertando os meus com uma força quase imperceptível. Os lábios dela se moveram como se estivesse tentando dizer algo, mas nenhum som saiu. Chamei as enfermeiras, desesperado. Ela está reagindo, está tentando falar. Mas quando chegaram, Helena tinha voltado ao estado anterior. A enfermeira verificou os monitores e balançou a cabeça. Às vezes há espasmos musculares involuntários, senhor. Não significa que ela esteja consciente. Mas eu sabia o que tinha sentido. Helena tinha tentado se comunicar comigo. Tinha lutado para me dizer algo importante. 2 dias depois, nas primeiras horas da manhã de sexta-feira, os alarmes dos aparelhos dispararam. Luzes piscaram. Enfermeiras correram para o quarto da Helena. Eu estava cochilando no corredor quando o barulho me acordou. Não, não, não! Gritei, correndo em direção ao quarto. Os médicos trabalharam por 40 minutos tentando reanimá-la, mas foi inútil. Às 4h37 da manhã, Helena foi oficialmente declarada morta. A dor que senti naquele momento foi física, como se meu coração tivesse sido arrancado do peito. Desabei ao lado da cama, abraçando o corpo ainda morno dela, me recusando a aceitar que tinha ido para sempre. Carlos e Roberto chegaram ao hospital 1 hora depois da morte da mãe. Pareciam preparados, como se estivessem esperando a ligação. Trouxeram papéis, documentos e números de telefone de funerárias. Já conversamos com a funerária São Pedro, disse Carlos enquanto eu ainda chorava inconsolavelmente. Eles podem buscar o corpo esta manhã. Também entramos em contato com o seguro, acrescentou Roberto. O processo de indenização já está em andamento. Como podiam ser tão eficientes, tão organizados, tão frios apenas 1 hora depois de perder a mãe? Algo estava errado. Mas minha dor era tão intensa que não conseguia pensar com clareza. O funeral foi marcado para a segunda-feira seguinte. Carlos cuidou de todos os preparativos sem realmente me consultar. Escolheu o caixão mais simples, o velório mais curto, como se quisesse acabar com tudo o mais rápido possível. É o que a mãe teria querido, disse quando reclamei de não ser incluído nas decisões. Algo simples, sem alarde. O dia do funeral chegou nublado e frio, como se o próprio céu estivesse chorando pela Helena. Vesti meu único terno preto, o mesmo que tinha usado no casamento do Carlos anos atrás. Minhas mãos tremiam tanto que seu Antônio teve que me ajudar a dar o nó da gravata. Seja forte, Luiz, sussurrou meu querido amigo enquanto penteava meu cabelo cuidadosamente. A Helena gostaria de te ver forte, mas eu não me sentia forte. Me sentia vazio, como uma casca sem alma. 45 anos de casamento não podem ser enterrados facilmente. Cada objeto da casa me lembrava dela. Sua xícara de café na mesa, suas linhas de costura na varanda, seu travesseiro que ainda guardava o perfume dela. Quando chegamos ao cemitério, fiquei surpreso com a pouca gente que tinha comparecido. Esperava ver mais colegas de trabalho da Helena, mais vizinhos, mais conhecidos. Mas eram apenas Carlos, Roberto, Fernanda, seu Antônio, eu e o padre. Para uma mulher que viveu 70 anos na mesma cidade, que ajudou tanta gente, o funeral parecia estranhamente vazio. Onde estão as amigas da costura da mãe? Perguntei para Carlos. Não quisemos incomodar ninguém, respondeu rapidamente. A mãe era uma pessoa reservada, teria preferido algo íntimo, mas isso não era verdade. Helena amava nossa comunidade, se importava com os vizinhos, teria querido que viessem se despedir. Por que Carlos tinha decidido fazer tudo tão secreto, tão apressado? Durante o velório, observei meus filhos com um estranho distanciamento emocional. Carlos tinha uma expressão solene apropriada para a ocasião, mas seus olhos constantemente se dirigiam para o relógio. Roberto parecia inquieto, como se tivesse coisas mais importantes para fazer. Fernanda verificava discretamente o celular atrás do véu preto. Era assim que estavam se despedindo da mãe? Com impaciência e distrações? O padre falou sobre vida eterna,
sobre descanso merecido, sobre reencontro com Deus. As palavras pareciam ocas no meu coração despedaçado. Eu não queria que Helena descansasse em paz. Queria que voltasse para casa comigo, que continuássemos envelhecendo juntos, que continuássemos tomando café na varanda todas as tardes. Quando chegou a hora de jogar terra sobre o caixão, minhas pernas se recusaram a me sustentar. Seu Antônio teve que me apoiar enquanto eu soluçava descontroladamente. O som da terra batendo na madeira era final, conclusivo, sem esperança. Foi naquele exato momento, parado ao lado do túmulo da minha esposa, que meu celular vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Eu ainda estou viva. Essa não sou eu no caixão. Meu coração parou. As letras dançavam diante dos meus olhos como se eu estivesse alucinando. Estava perdendo a cabeça de tanto sofrimento. Com mãos trêmulas respondi: "Quem é você?" A resposta veio imediatamente. "Não posso dizer. Eles estão observando. Não confie nos nossos filhos." O telefone caiu das minhas mãos como se estivesse queimando. Seu Antônio se abaixou para pegá-lo, mas o impedi abruptamente. Não podia deixar mais ninguém ver essas mensagens, não até entender o que estava acontecendo. "Você está bem, pai?" perguntou Carlos, se aproximando com expressão preocupada. Olhei para ele, tentando encontrar alguma pista no rosto. Seus olhos pareciam sinceros, mas agora cada gesto, cada palavra, cada expressão me pareciam suspeitos. "Estou bem", menti, colocando o telefone no bolso. "Só preciso ir para casa." No caminho de volta não conseguia tirar aquelas mensagens da cabeça. Era possível que alguém estivesse fazendo uma brincadeira cruel no pior momento da minha vida? Ou havia realmente uma possibilidade de que Helena estivesse viva? Mas se estivesse viva, quem tínhamos enterrado? E se não estivesse viva, quem sabia detalhes suficientes sobre nossas vidas para escrever algo tão específico sobre nossos filhos? Naquela noite, sozinho em casa que agora parecia um túmulo, revisei cada detalhe dos últimos dias. O acidente de Helena tinha sido estranho desde o início. Segundo Carlos, um caminhão havia atropelado ela na esquina da padaria. Mas Helena conhecia cada pedra daquela rua. Era cuidadosa com o trânsito, obsessiva com a segurança. Além disso, como meus filhos tinham chegado ao hospital tão rapidamente, se ninguém os tinha avisado, o hospital tinha me ligado primeiro. Eu era o contato de emergência. Como sabiam do acidente antes de mim? E depois tinha o dinheiro. Desde o primeiro dia, Carlos e Roberto falaram sobre seguros e beneficiários como se estivessem esperando por esse momento, se preparando para ele. Decidi verificar os papéis da Helena. Na velha escrivaninha de madeira, ela guardava todos os documentos importantes numa caixa de metal. Seguros, escritura da casa, documentos da oficina, tudo estava lá. Encontrei o seguro de vida de R$100 mil que Carlos havia mencionado, mas havia algo que não lembrava. A apólice tinha sido atualizada apenas 6 meses antes, aumentando a cobertura de 10 mil para R$100 mil. Por que Helena havia aumentado o seguro de vida? Ela nunca tinha mencionado essa mudança para mim. E mais importante, quem tinha sugerido que fizesse isso? Continuei procurando e encontrei algo ainda mais perturbador. Um seguro contra acidentes que eu não conhecia, adquirido apenas 2 meses antes da morte dela. R$150 mil em caso de morte acidental. R$250 mil no total. Uma fortuna para uma família como a nossa, mas também uma quantia tentadora o suficiente para alguém sem escrúpulos. Meu celular vibrou novamente. Outra mensagem do mesmo número desconhecido. Verifique a conta do banco. Veja quem movimentou o dinheiro. Desta vez, não hesitei. Essa pessoa, quem quer que fosse, sabia demais para ser um brincalhão. Sabia sobre os seguros. Sabia sobre meus filhos. Sabia detalhes que apenas alguém muito próximo de nós poderia saber. No dia seguinte fui ao banco onde Helena e eu mantínhamos nossa conta há 30 anos. Dona Maria, a gerente que nos conhecia desde sempre, me recebeu com pêsames sinceros. "Luiz, sinto muito pela Helena. Ela era uma boa mulher." "Obrigado, Dona Maria. Vim verificar nossas contas.
Preciso entender nossa situação financeira. Ela me mostrou os extratos dos últimos 6 meses. O que vi me gelou. Nos últimos 3 meses, grandes saques haviam sido feitos da nossa poupança. R$ 2.000 em janeiro, 5.000 em fevereiro, 8.000 em março. Dinheiro que eu não sabia que tinha sido movimentado. Quem autorizou esses saques? Perguntei, minha voz tremendo. Sua esposa veio pessoalmente, explicou Dona Maria. Disse que precisava do dinheiro para reformas na casa. Mas eu controlava as contas da casa. Sabia exatamente quanto dinheiro tínhamos e no que gastávamos. Helena nunca tinha mencionado reformas caras, e definitivamente nunca tínhamos conversado sobre sacar milhares de reais da poupança. A senhora tem as assinaturas desses saques? Perguntei. Ela me mostrou os recibos. Realmente parecia a assinatura da Helena, mas algo na caligrafia parecia estranho. Estava trêmula demais, incerta demais para sua escrita normalmente firme e clara. Dona Maria, perguntei com o coração disparando. Ela veio sozinha fazer esses saques ou estava acompanhada? Ela pensou por um momento. Agora que você fala, acho que ela veio com um dos seus filhos 1 ou 2 vezes. Carlos, acho. Ele disse que estava ajudando a mãe com a papelada porque a Helena estava com dificuldade para ler os documentos sem os óculos. Carlos. Meu filho havia estado envolvido em saques de dinheiro que eu não sabia, usando os olhos cansados da mãe como desculpa. Mas Helena enxergava perfeitamente bem com os óculos, que nunca tirava durante o dia. Naquela tarde, enquanto olhava os recibos bancários repetidas vezes, recebi outra mensagem. O seguro foi ideia deles. Convenceram a Helena de que ela precisava de mais proteção para você. Era uma armadilha. Não podia mais negar as evidências que se acumulavam diante de mim. As apólices de seguro misteriosamente aumentadas, os saques de dinheiro não autorizados, a presença de Carlos em transações que eu não conhecia, sua eficiência suspeita em organizar o funeral, sua frieza durante a agonia da mãe. Mas a pergunta que me aterrorizava era: se realmente tinham planejado a morte da Helena, como fizeram isso? E quem estava me enviando essas mensagens? Como essa pessoa sabia tanto sobre o que acontecera? Os dias seguintes se tornaram um pesadelo de dúvida e suspeita. Cada sorriso do Carlos, cada abraço do Roberto, cada palavra de condolência pareciam uma máscara escondendo algo sinistro. Mas eu precisava de mais provas antes de poder aceitar uma verdade tão horrível quanto a que estava se formando na minha mente. Meu celular continuava recebendo mensagens do número misterioso. Vá na oficina da Helena. Procure na mesa dela. Tem coisas que você não viu. Decidi ir ao ateliê de costura pela primeira vez desde o acidente. Carlos tinha dito que um caminhão havia atropelado ela na esquina da padaria. Mas, quando cheguei lá, encontrei algo completamente diferente do que esperava. O ateliê estava estranhamente limpo, arrumado demais para ter sido o local onde alguém havia saído apressado numa manhã comum. Na mesa da Helena, encontrei algo que me gelou a espinha. Um bilhete escrito com a letra dela, datado de 3 dias antes da morte. Carlos insiste que preciso de mais seguro. Diz que é para o Luiz. Mas algo não parece certo. Não confio nas intenções dele. Embaixo daquele bilhete havia outro. Roberto trouxe uns papéis para eu assinar. Diz que é para modernizar o ateliê, mas não entendo do que se trata. Por que tanta pressa? Minha esposa tinha tido suspeitas. Tinha pressentido as más intenções dos nossos filhos, mas morreu antes de poder me contar. Continuei procurando e encontrei um envelope lacrado com meu nome. Abri com mãos trêmulas. Era uma carta da Helena. Meu querido Luiz, se você está lendo isto, significa que algo aconteceu comigo. Nos últimos meses, notei mudanças estranhas no Carlos e no Roberto. Estão interessados demais no nosso dinheiro, nos seguros, na venda da casa. A Fernanda está pressionando muito eles. Ontem, Carlos me disse que eu deveria me preocupar mais com minha segurança. Porque na minha idade, qualquer acidente pode ser fatal. Não sei porquê, mas essas palavras soaram como uma ameaça. Eu te amo, Luiz. Se algo acontecer comigo, não confie em ninguém cegamente, nem mesmo nos nossos filhos. A carta caiu das minhas mãos.
Helena havia pressentido a própria morte. Tinha visto os sinais que eu, cego pelo amor materno, tinha ignorado. Naquela noite, Carlos veio me visitar. Chegou com uma garrafa de vinho e um sorriso que agora parecia completamente falso. Pai, estive pensando no seu futuro, disse, servindo um copo sem perguntar se eu queria. O dinheiro do seguro já está em processo. Vai ser R$250 mil. Como você sabe o valor exato? Perguntei, fingindo inocência. Bem, ajudei a mãe com a papelada do seguro. Ela queria garantir que o senhor tivesse dinheiro suficiente para viver confortavelmente. Uma mentira. Helena nunca tinha querido aumentar o seguro. Segundo seu próprio bilhete, tinha sido pressionada pelo Carlos. E o que você acha que devo fazer com esse dinheiro? Perguntei, observando cuidadosamente a reação dele. Seus olhos brilharam com um destelo que me deu calafrios. O senhor podia comprar uma casa menor e mais aconchegante. Ou melhor ainda, se mudar para um desses lugares para idosos onde teria companhia e cuidado médico. O Roberto e eu poderíamos administrar seu dinheiro para render mais. Sabemos sobre investimentos, sobre negócios. Poderíamos triplicar essa quantia em alguns anos. Triplicar meu dinheiro ou fazê-lo desaparecer nos próprios bolsos. Só queremos cuidar do senhor, pai. Na sua idade é fácil ser enganado ou tomar decisões financeiras ruins. Nós entendemos de investimentos. Deixe-me pensar, disse, tentando ganhar tempo. Claro, disse a Fernanda com sua doçura falsa. Mas não demore muito, para o seu próprio bem. Depois que saíram, fiquei sentado na cozinha, tremendo de raiva e medo. Meus próprios filhos não apenas haviam assassinado a mãe, como agora planejavam roubar tudo que me restava. Naquela noite, meu celular vibrou com uma mensagem mais longa que as outras. Amanhã vá à delegacia. Peça o boletim do acidente da Helena. Há contradições que você precisa saber. No dia seguinte, fui à delegacia local. Sargento Oliveira, que conhecia Helena há anos, me recebeu gentilmente. O boletim do acidente da sua esposa? Perguntou com expressão confusa. Que acidente, seu Luiz? Da esquina da padaria, quando o caminhão atropelou ela. O sargento verificou os arquivos e balançou a cabeça. Não temos nenhum boletim de atropelamento envolvendo Dona Helena aqui. Na verdade, não temos nenhum boletim de acidente de trânsito envolvendo sua esposa. Senti o mundo balançar sob meus pés. Mas meu filho disse que foi acidente de trânsito. Por isso ela estava no hospital. Seu Luiz, sua esposa chegou ao hospital na terça-feira de manhã, mas não por acidente de trânsito. Segundo o relatório médico que tenho aqui, ela chegou inconsciente com sintomas de intoxicação. Intoxicação. Os médicos encontraram traços de metanol no sangue dela. Uma quantidade suficiente para causar cegueira, dano cerebral e, eventualmente, a morte. O hospital deveria ter informado sobre essa intoxicação. Por que ninguém me contou isso? Perguntei, minha voz se quebrando. A família imediata que assinou os papéis do hospital solicitou que a informação fosse mantida em sigilo para evitar especulações desnecessárias. Disseram que o senhor estava emocionalmente frágil demais para lidar com os detalhes técnicos. A família imediata. Carlos e Roberto haviam escondido a verdadeira causa do estado da Helena, inventado a história do atropelamento e manipulado todo mundo, inclusive eu, para encobrir um assassinato. Seu Luiz, continuou o sargento, se o senhor suspeita das circunstâncias da morte da sua esposa, poderíamos abrir uma investigação formal. Eu tinha mais que suspeitas. Tinha certeza de que meus próprios filhos haviam assassinado a mãe por dinheiro. Naquela tarde, Roberto veio em casa com um buquê de flores e o mesmo sorriso falso do Carlos. Como está, pai? O senhor parece cansado. Estou bem. Menti, observando cada gesto dele de uma nova perspectiva. Só pensando no futuro. Isso é bom. O Carlos e eu conversamos. Achamos que o senhor deveria vender a casa logo, enquanto o mercado imobiliário está bom. Por que a pressa? Bem, casas velhas perdem valor rapidamente. E o senhor precisa de liquidez. Gastos do funeral, contas médicas pendentes. Mais mentiras.
O funeral tinha sido barato, quase ofensivamente, e não havia contas médicas pendentes porque o seguro do hospital havia coberto tudo. Roberto, disse, olhando diretamente nos olhos dele. Você sabia que sua mãe não morreu de acidente de trânsito? Por uma fração de segundo, vi pânico na expressão dele, mas se recuperou rapidamente. Do que está falando, pai? Fui na delegacia. Não tem nenhum boletim de atropelamento da sua mãe. Desta vez o pânico foi mais evidente. Pai, o senhor não devia ficar fazendo essas coisas. Vão confundi-lo. O luto está mexendo com sua cabeça. O luto está mexendo comigo ou vocês estão mentindo? Ele se levantou abruptamente, derrubando o café que eu havia servido. Acho que o senhor precisa descansar. Vamos conversar quando estiver mais calmo. Saiu rapidamente, mas não antes de fazer uma ligação da varanda. Não consegui ouvir as palavras, mas o tom era urgente, preocupado. Naquela noite, recebi a mensagem mais reveladora até então. Eles vão vir juntos amanhã. Vão tentar convencer você de que está louco, que o luto está fazendo você imaginar coisas. Não acredite neles. E não aceite nada que oferecerem para comer ou beber. A previsão das mensagens misteriosas se cumpriu exatamente como havia alertado. No dia seguinte, Carlos e Roberto chegaram juntos em casa, acompanhados da Fernanda. Tinham expressões de preocupação exagerada e um saco de pães de açúcar da padaria do centro. Pai, estamos muito preocupados com o senhor, começou Carlos numa voz melosa. Os vizinhos nos contaram que tem andado estranho. Seu Antônio disse que o senhor anda falando sozinho, que não está se alimentando bem. Seu Antônio nunca disse isso. Era apenas mais uma mentira na coleção crescente deles. A Fernanda trouxe seus pães favoritos, acrescentou Roberto apontando para o saco. E fizemos café especial daquela marca que o senhor gosta. Lembrei das palavras da mensagem. Não aceite nada que oferecerem para comer ou beber. Era possível que estivessem planejando me envenenar também, exatamente como fizeram com Helena. Obrigado, mas já tomei café da manhã, disse mantendo distância. Mas pai, insistiu Fernanda com um sorriso que não chegava aos olhos. O senhor precisa se alimentar direito. Emagreceu muito desde que Dona Helena morreu. Estou bem, repeti com firmeza. Carlos trocou um olhar significativo com Roberto. Era o mesmo olhar que tinham compartilhado no hospital quando o médico nos deu o prognóstico da Helena. Pai, disse Carlos, sentando mais perto de mim. Queremos falar com o senhor sobre uma coisa importante. O Roberto e eu consultamos alguns médicos sobre seu comportamento recente. Meu comportamento? Sim. As perguntas estranhas que tem feito, as visitas à delegacia, essa obsessão com detalhes irrelevantes sobre a mãe. É normal depois de uma perda tão grande, mas pode ser perigoso se não for tratado. Roberto assentiu gravemente. Conversamos com o Dr. Albino. Ele diz que é comum pessoas mais velhas desenvolverem paranoia depois de perder o parceiro, especialmente homens da sua idade. Paranoia. Estavam me acusando de louco por descobrir as mentiras deles. Não sou paranoico, disse com toda a firmeza que consegui reunir. Só estou fazendo perguntas que deveria ter feito desde o início. Que perguntas? Desafiou Carlos. Como por que não tem boletim de ocorrência do suposto acidente da sua mãe? Como por que vocês sacaram 15 mil reais da nossa conta sem me contar? Como por que vocês aumentaram o seguro dela sem ela mencionar isso? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os três trocaram olhares de pânico mal disfarçado. Pai, disse Roberto finalmente. Essas coisas têm explicações simples. A mãe sacou esse dinheiro para reformas que queria fazer como surpresa para o senhor. Que surpresa? Ela tinha contratado alguns pedreiros para arrumar o telhado e pintar as paredes, mentiu Carlos. Queria que fosse surpresa para o seu aniversário. Se isso fosse verdade, onde estavam os pedreiros? Onde estavam os materiais? Por que ninguém na cidade sabia dessa suposta reforma? E sobre o boletim de ocorrência, continuou Carlos. Nem todos os acidentes de trabalho precisam de boletim, especialmente quando acontecem em propriedade privada. Mais mentiras. O sargento Oliveira havia sido muito claro. Qualquer acidente de trânsito com ferimentos graves requer boletim oficial. Pai,
Interveio Fernanda com voz doce, mas condescendente. Só queremos cuidar do senhor. Por isso pensamos que seria melhor se mudasse para um lugar com atendimento médico especializado. Um lar de idosos, corrigiu Carlos. Para pessoas que estão passando por luto complicado. Tem psicólogos, enfermeiros, atividades para mantê-lo ocupado. E enquanto isso, acrescentou Roberto, nós podemos cuidar da venda da casa, da administração do dinheiro do seguro, todas essas coisas complicadas que o senhor não deveria ter que lidar no seu estado atual. Ali estava o plano completo. Me declarar mentalmente incompetente, me internar num asilo e assumir o controle de todo o meu dinheiro. Primeiro, haviam assassinado Helena pelo dinheiro do seguro. Agora queriam me roubar também. E se eu recusar? Perguntei. Por que recusaria? Perguntou Carlos com um sorriso que me deu calafrios. Só queremos o melhor para o senhor. Porque esta é minha casa. É onde construí minha vida com Helena. É onde criei vocês. Pai, disse Roberto com um suspiro exagerado, o senhor não pode viver no passado para sempre. A mãe se foi. Tem que aceitar e seguir em frente. Eu aceitei. Mas isso não significa que vou entregar minha vida e meu dinheiro. A máscara de preocupação começou a rachar nos rostos dos meus filhos. Carlos se levantou abruptamente. Está bem. Se não quer ouvir a razão, vamos ter que tomar medidas mais drásticas. O que isso quer dizer? Significa que podemos iniciar um processo legal para declará-lo mentalmente incompetente. Temos testemunhas do seu comportamento errático. Temos depoimento de médicos que confirmam que está sofrendo de paranoia senil. Médicos? Que médicos? Não tinha falado com nenhum médico sobre meu estado mental. Naquela noite, meu celular vibrou com uma mensagem mais longa que as outras. Luiz, aqui é Steven Callahan, investigador particular. Helena me contratou 3 semanas antes de morrer porque estava desconfiada do Carlos e do Roberto. Eles envenenaram ela com metanol misturado no café da manhã. Tenho evidências de áudio das conversas deles planejando tudo. Amanhã às 3 da tarde, vá ao café da esquina. Sente na mesa do fundo. Estarei lá. Finalmente saberia quem estava me enviando aquelas mensagens. Mais importante, teria as provas que precisava para conseguir justiça pela morte da minha esposa. Mas também sabia que não tinha muito tempo. Carlos e Roberto haviam mostrado as cartas. Se não agisse rápido, acabaria trancado num asilo enquanto gastavam o dinheiro que custou a vida da Helena. A guerra havia começado. E mesmo sendo um homem de 68 anos contra 2 homens sem escrúpulos, eu tinha algo que eles não tinham. A verdade. E a verdade, cedo ou tarde, sempre encontra um jeito de vir à tona. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte da Helena, sorri. Porque sabia que minha esposa não havia morrido em vão. A cautela dela, o instinto dela, a decisão de contratar um investigador particular ia me permitir conseguir justiça. Carlos e Roberto haviam subestimado seriamente o pai. Estavam prestes a descobrir que um homem lutando pela memória da esposa assassinada é uma força mais poderosa que toda a ganância combinada deles. O dia seguinte chegou carregado de nervosismo e expectativa. Me vesti cuidadosamente, escolhendo minha camisa azul mais séria, a que usava para ocasiões importantes. Se ia encontrar o homem que podia me dar as respostas que precisava, queria estar preparado para qualquer revelação. Às 2:30 da tarde, caminhei em direção ao café da esquina com passos determinados, mas cautelosos. Cada sombra parecia suspeita. Cada pessoa na rua podia ser um espião enviado pelos meus filhos. A paranoia que tinham me acusado de ter estava começando a parecer justificada. O café estava moderadamente cheio. Fui direto para a mesa do fundo como havia sido instruído. Pedi um café com leite e esperei, minhas mãos tremendo ligeiramente na mesa de madeira gasta. Exatamente às 3 em ponto, um homem de uns 50 anos se aproximou da minha mesa. Era alto e grisalho, com olhos inteligentes e expressão séria mas gentil. Carregava uma pasta marrom embaixo do braço. Senhor Pereira? Perguntou em voz baixa. Assenti, ainda não confiando na minha voz. Sou Steven Callahan.
Sinto muito pela sua perda. Helena era uma boa mulher. Sentou na minha frente e colocou a pasta na mesa. Antes de mostrar o que tenho, preciso que saiba que o que vai ouvir e ver será muito doloroso. Está preparado? Estou me preparando desde que recebi sua primeira mensagem. Respondi com uma firmeza que não sabia que tinha. Steven abriu a pasta e tirou um pequeno gravador. Helena veio me procurar há 1 mês. Estava preocupada com o comportamento dos filhos. Me contratou para investigá-los discretamente. Apertou o botão play. A voz da Helena, tão familiar e querida, preencheu o pequeno espaço entre nós. Steven, preciso que saiba que, se algo acontecer comigo, não vai ser acidente. Carlos e Roberto têm me pressionado para aumentar meu seguro de vida. Ontem Carlos me trouxe uns papéis que disse serem para me proteger melhor. Mas quando li, percebi que também havia cláusulas que beneficiavam diretamente eles. Meu coração acelerou. Ouvir a voz da Helena era como tê-la de volta por alguns minutos, mas as palavras dela confirmavam minhas piores suspeitas. A gravação continuou. Roberto tem feito perguntas estranhas sobre minha rotina diária, o que tomo no café da manhã, que horas saio de casa, se o Luiz vem ao ateliê comigo. Diz que é por preocupação, mas algo no jeito que pergunta me deixa inquieta. Steven pausou a gravação. Esta conversa foi 3 semanas antes da morte dela, mas tenho algo mais recente. Tocou outra gravação, desta vez com a voz do Carlos no fundo falando ao telefone. Não podemos esperar mais. O velho está começando a desconfiar. Ontem me perguntou por que estou tão interessado no seguro dela. Sim, já tenho o metanol. Funciona perfeitamente porque os sintomas parecem ataque cardíaco ou derrame. Não, a mãe não vai ser problema. Depois que o pai morrer, ela vai estar tão arrasada que podemos fazer o que quisermos com ela. Lágrimas começaram a rolar pelas minhas faces. Era a voz do meu filho, meu próprio filho, planejando friamente o assassinato da mãe dele. Tem mais, disse Steven suavemente. Esta gravação é do dia anterior à morte da Helena. Uma nova gravação começou. Desta vez era Roberto falando com alguém. Tudo pronto. Amanhã Carlos vai colocar o metanol no café da mãe. Falamos para ela que era um suplemento vitamínico especial que um médico recomendou. A idiota vai tomar sem suspeitar de nada. Os sintomas vão começar com tontura e confusão, depois perda da visão, convulsões, coma. Os médicos vão achar que foi derrame ou infarto. Quando perceberem que é envenenamento, já vai ser tarde demais. Meu mundo desabou completamente. Não apenas haviam planejado o assassinato da Helena, como executaram com uma frieza que me aterrorizou. Como era possível que meus filhos, os bebês que amamentei, os meninos que consolei nos pesadelos, fossem capazes de algo tão monstruoso? Como conseguiu essas gravações? Perguntei através dos soluços. Helena me pediu para colocar dispositivos de escuta em sua casa, explicou Steven. Ela tinha medo, mas não sabia exatamente do que. Colocamos no telefone fixo e em alguns outros pontos estratégicos. Tirou uma série de fotografias da pasta. Também tenho isto. Carlos comprando metanol numa loja de materiais de construção a 30 quilômetros da cidade. Pagou em dinheiro e usou nome falso, mas tenho filmado. As fotografias mostravam claramente Carlos saindo de uma loja com um pequeno frasco nas mãos. A data nas fotos era 5 dias antes da morte da Helena. E isto, continuou Steven, me mostrando mais documentos. São os registros financeiros do Carlos e Roberto dos últimos 6 meses. Eles gastaram muito mais dinheiro que suas rendas justificam. Carlos deve 70 mil reais para um agiota na capital. Roberto tem dívidas de jogo de 40 mil. Estavam desesperados. Tudo começou a fazer sentido. Não era apenas ganância que motivou o assassinato da Helena. Era desespero financeiro. Meus filhos estavam falidos e viram a mãe como fonte de dinheiro fácil e rápido. Por que não foi direto para a polícia imediatamente após a morte da Helena? Perguntei. Porque Carlos e Roberto são muito espertos. Subornaram o médico que atendeu Helena no hospital para mudar o diagnóstico oficial. Em vez de envenenamento, o atestado de óbito diz falência cardíaca
devido a complicações de acidente de trânsito. Sem essa evidência médica, minhas gravações poderiam não ter sido suficientes para uma condenação. Mas agora, com todas as evidências juntas, disse, sentindo uma mistura de dor e determinação. Exato. E tem mais uma coisa que precisa saber. Meu sangue gelou. O quê? Seus filhos estavam planejando matá-lo também. Steven tocou uma última gravação, desta vez com as vozes do Carlos e Roberto juntos. Depois que tivermos o dinheiro do seguro da mãe, precisamos nos livrar do pai também, disse Carlos. Não podemos correr o risco dele ficar desconfiado ou de alguém mais colocar ideias na cabeça dele. Como? Perguntou Roberto. Igual com a mãe. Mas desta vez podemos fazer parecer suicídio por depressão. Um viúvo que não consegue viver sem a esposa. Ninguém questionaria. E o dinheiro sendo os únicos herdeiros, tudo seria nosso. A casa, as economias, o dinheiro do seguro, quase R$400 mil no total. A gravação parou. Eu estava tremendo descontroladamente. Meus filhos não apenas assassinaram a mãe, como estavam planejando me assassinar também. Tudo por dinheiro. Senhor Pereira, disse Steven gentilmente, sei que isso é devastador, mas temos evidências suficientes para fazê-los pagar pelo que fizeram. O que fazemos agora? Perguntei, enxugando as lágrimas. Primeiro vamos à polícia com todas essas evidências. O sargento Oliveira é um homem honesto, não está envolvido na corrupção. Segundo, precisamos agir rápido. Seus filhos planejam fazê-lo declarar mentalmente incompetente amanhã. Se conseguirem, será muito mais difícil proceder legalmente. Amanhã? Sim, interceptei uma conversa telefônica esta manhã. Eles vão se encontrar com o juiz Miller às 10 da manhã para iniciar o processo de incapacitação mental. Me levantei da mesa com uma determinação que não sentia há semanas. Então temos que agir esta noite. Exatamente, confirmou Steven. Mas primeiro tem mais uma coisa que quero mostrar. Tirou uma última fotografia da pasta. Nela, Helena estava saindo de uma clínica médica que não reconheci. 3 dias antes de morrer, sua esposa foi fazer um exame médico completo numa clínica na capital. Os resultados mostram que estava perfeitamente saudável. Não havia sinais de doença cardíaca. A pressão estava normal. Tudo perfeito. Isso prova definitivamente que a morte dela foi causada por envenenamento, não por problemas naturais de saúde. Era a peça final de evidência que precisávamos. Helena havia sido uma mulher saudável, assassinada pelos próprios filhos. Steven, disse pegando a mão dele, obrigado por cumprir sua promessa com minha esposa. Agora vamos conseguir justiça. Naquela mesma noite, Steven e eu fomos direto à delegacia. O sargento Oliveira estava no plantão noturno daquela semana, o que era perfeito para nossos propósitos. Quando chegamos, eram 8 da noite e a delegacia estava relativamente vazia. Sargento Oliveira, disse com voz firme, preciso fazer uma denúncia formal de assassinato da minha esposa, Helena. O sargento me olhou com surpresa. Assassinato? Seu Luiz, o atestado de óbito diz que ela morreu de complicações cardíacas após acidente de trânsito. O atestado de óbito é falso, respondi, colocando a pasta do Steven na mesa dele. Minha esposa foi deliberadamente envenenada com metanol pelos nossos próprios filhos. Pelas 2 horas seguintes, Steven e eu apresentamos todas as evidências. As gravações de áudio, as fotografias do Carlos comprando metanol, os documentos bancários mostrando os saques não autorizados, os resultados médicos da Helena provando sua saúde perfeita e, finalmente, as conversas gravadas onde meus filhos confessaram tanto o assassinato da mãe quanto os planos de me matar. O sargento Oliveira ouviu cada gravação com expressão cada vez mais séria. Quando terminamos, recostou na cadeira e balançou a cabeça em descrença. Isso é monstruoso, murmurou. Tem certeza de que quer prosseguir com isso, seu Luiz? Uma vez que prendermos seus filhos, não tem volta. Sargento, respondi com toda a dignidade que consegui reunir. Esses homens assassinaram minha esposa a sangue frio por dinheiro. Estavam planejando me assassinar também. Não são mais meus filhos. São criminosos que devem pagar pelos crimes.
Vamos precisar que o legista exume o corpo da Helena para confirmar a presença de metanol, explicou o sargento. Está preparado para isso? Faça o que for necessário, respondi sem hesitar. O sargento Oliveira imediatamente ligou para o promotor público. Apesar da hora avançada, a gravidade do caso levou o promotor a vir pessoalmente à delegacia. Depois de revisar todas as evidências, autorizou imediatamente os mandados de prisão para Carlos e Roberto. Vamos proceder ao amanhecer, explicou o promotor. Precisamos garantir que tenhamos todas as evidências antes que possam destruir qualquer prova adicional. Steven me levou para casa naquela noite. Tem certeza de que ficará bem sozinho? Perguntou com preocupação. Vou ficar bem, respondi. Depois de tudo que descobri, não tenho mais medo. Tenho a justiça do meu lado. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordado sentado na cozinha, olhando as fotografias da Helena que tínhamos nas paredes. Pela primeira vez desde a morte dela não sentia apenas dor. Sentia uma estranha mistura de tristeza e satisfação, sabendo que a justiça pelo assassinato dela estava chegando. Às 6 da manhã, meu telefone tocou. Era Carlos. Pai, precisa vir para a casa do Roberto agora mesmo. Aconteceu algo terrível. O que aconteceu? Perguntei, fingindo preocupação. É melhor explicar pessoalmente. Por favor, venha rapidamente. Sabia que era uma armadilha. Depois de ouvir as gravações na noite anterior, sabia que estavam planejando antecipar os planos de se livrar de mim. Mas também sabia que a polícia já estava a caminho para prendê-los. Estou indo. Menti. Em vez de ir para a casa do Roberto, fiquei na cozinha esperando. Às 7h30 da manhã, vi pela janela várias viaturas se dirigindo para as casas dos meus filhos em direções diferentes. Meu telefone tocou repetidamente pela hora seguinte. Primeiro Carlos, depois Roberto. Ambos com vozes cada vez mais desesperadas perguntando onde eu estava. Mas não atendi nenhuma ligação. Às 9 da manhã, o sargento Oliveira bateu na minha porta. Seu Luiz, prendemos Carlos e Roberto. Estão sob custódia policial acusados de homicídio em primeiro grau e conspiração para cometer assassinato. Senti minhas pernas tremeram, mas desta vez não era de medo, era de alívio. Como reagiram? Carlos negou tudo no começo, mas quando tocamos as gravações para ele, desabou. Roberto tentou fugir pela janela dos fundos da casa. Tivemos que correr atrás dele por 6 quadras. Naquela tarde, Fernanda veio me ver. Chegou soluçando, implorando, completamente diferente da mulher fria e calculista que eu conhecia. Seu Luiz, por favor, tem que retirar as acusações contra o Carlos. Ele não é mau. Estava apenas desesperado por causa das dívidas. A culpa também é minha. Pressionei ele muito para conseguir dinheiro. Olhei para ela sem nenhum traço de compaixão. Fernanda, seu marido envenenou minha esposa. Estava planejando me assassinar também. Não existe explicação ou justificativa para isso. Mas somos família, gritou em desespero. Pense no que isso vai fazer com a família. A família morreu no dia que vocês decidiram matar Helena por dinheiro. Respondi friamente. Agora, por favor, saia da minha casa. 3 dias depois foi realizada a exumação do corpo da Helena. Os resultados do laboratório confirmaram exatamente o que Steven havia descoberto. Níveis letais de metanol no sistema dela, suficientes para causar todos os sintomas que ela experimentara antes da morte. O caso se tornou sensação na cidade inteira. Ninguém conseguia acreditar que 2 filhos haviam assassinado a própria mãe por dinheiro. Os jornais locais chamaram de o crime mais cruel da década. Nas semanas seguintes, mais detalhes vieram à tona durante a investigação. Carlos realmente devia R$70 mil para agiotas ilegais que haviam começado a ameaçá-lo com violência. Roberto havia perdido R$40 mil em cassinos clandestinos e também estava enfrentando ameaças. Tinham visto o dinheiro do seguro de vida da Helena como sua única salvação, mas a ganância os levou a aumentar as apólices tão drasticamente que acabou despertando as próprias suspeitas da mãe. Também descobrimos que o médico que havia falsificado o atestado de óbito havia recebido R$10 mil em dinheiro do Carlos.
Ele também foi preso por obstrução da justiça e falsificação de documentos oficiais. Steven me explicou todos os detalhes do plano que Helena havia feito com ele. Sua esposa era mais inteligente que os filhos acreditavam. Sabia que algo ruim estava vindo, mas não sabia exatamente o quê. Me contratou não apenas para investigar Carlos e Roberto, mas também para protegê-los se algo acontecesse com ela. Ela sabia que iam matá-la? Perguntei. Não exatamente, disse Steven, mas suspeitava que sua vida estava em perigo. Por isso instalamos os dispositivos de gravação. Por isso documentamos tudo. Queria garantir que, se algo acontecesse com ela, a verdade viesse à tona. Minha Helena, mesmo nos últimos dias, estava me protegendo. Havia antecipado a traição dos nossos filhos e tomado providências para que a justiça prevalecesse. O julgamento foi marcado para começar em 2 meses. Tanto Carlos quanto Roberto enfrentavam acusações de homicídio em 1º grau, que no nosso estado carregava a sentença de 25 anos à prisão perpétua. No dia do julgamento, o tribunal estava completamente lotado. Repórteres de vários jornais regionais tinham vindo cobrir o que já era conhecido como o caso dos filhos assassinos. A cidade inteira estava lá. Vizinhos, ex-colegas de trabalho da Helena, até pessoas que mal conhecia, mas que queriam testemunhar este momento histórico de justiça. Usei meu melhor terno preto, o mesmo que tinha usado no casamento do Carlos anos atrás, mas que agora representava luto e dignidade. Steven me acompanhou, sentando ao meu lado durante todo o processo. A presença dele me dava a força para enfrentar o que seria o dia mais difícil da minha vida. Carlos e Roberto entraram no tribunal algemados, vestidos com uniformes laranja da prisão. Ver meus filhos assim partiu meu coração mais uma vez, mas não sentia mais pena deles. Sentia apenas uma tristeza profunda pela morte moral que haviam escolhido muito antes de fisicamente assassinarem a mãe. O promotor apresentou o caso com precisão devastadora. Uma por uma, as gravações foram tocadas para o tribunal. O silêncio era absoluto toda vez que as vozes de Carlos e Roberto eram ouvidas, friamente planejando o assassinato da Helena. Quando o promotor tocou a gravação onde planejavam me matar também, várias pessoas na plateia soltaram exclamações de horror. Uma senhora idosa se levantou e saiu do tribunal chorando. Não podia culpá-la. Era difícil processar tanta crueldade. Senhoras e senhores do júri, disse o promotor durante sua declaração inicial, este não é um caso comum de ganância familiar. É um caso de premeditação fria e calculada, onde 2 homens decidiram assassinar a mãe que os criou com amor e sacrifício simplesmente porque precisavam de dinheiro para pagar dívidas de jogo e empréstimos irresponsáveis. Os advogados de Carlos e Roberto tentaram apresentar uma defesa baseada em circunstâncias desesperadoras e influências externas, mas as evidências eram esmagadoras. As gravações não mentiam. Os documentos bancários não mentiam. As evidências forenses do metanol no corpo da Helena não mentiam. Quando foi minha vez de testemunhar, caminhei para o banco das testemunhas com pernas trêmulas, mas mente clara. Tinha esperado por este momento há meses. Senhor Pereira, perguntou o promotor, pode nos contar como era seu relacionamento com seus filhos antes do assassinato da sua esposa? Achei que tinha um bom relacionamento com eles, respondi, olhando diretamente para Carlos e Roberto. Criei eles com amor. Sacrifiquei tudo pelo bem-estar deles. O pai deles trabalhou do sol a sol para dar o melhor que podíamos. Nunca imaginei que esse amor e sacrifício se tornariam a razão do assassinato dele. Em algum momento suspeitou que poderiam fazer mal à sua esposa? Não. Essa é a parte mais dolorosa de tudo isso. Confiei neles completamente. Quando me disseram que Helena havia sofrido um acidente de trânsito, acreditei. Quando organizaram o funeral tão rapidamente, achei que estavam sendo eficientes no luto. Nunca imaginei que estavam encobrindo um assassinato. Carlos baixou a cabeça durante meu testemunho. Roberto me olhava desafiadoramente, mas vi lágrimas nos olhos dele. Tarde demais para lágrimas. Tarde demais para arrependimento. O momento mais dramático do julgamento veio quando o promotor decidiu tocar a gravação completa da conversa
onde planejavam meu próprio assassinato. A voz do Carlos preencheu o tribunal. Depois que tivermos o dinheiro do seguro da mãe, precisamos nos livrar do pai também. Não podemos correr o risco dele ficar desconfiado. Um murmúrio de horror varreu a plateia. Várias pessoas se viraram para me olhar com expressões de descrença e compaixão. Como se sentiu quando ouviu essa gravação pela primeira vez? Perguntou o promotor. Percebi que havia perdido meus 2 filhos muito antes de perder minha esposa. Respondi, minha voz rachando, mas firme. Os bebês que amamentei, as crianças que consolei nos pesadelos, haviam morrido e sido substituídos por 2 estranhos capazes de qualquer crueldade por dinheiro. A defesa tentou me interrogar, sugerindo que talvez eu tivesse interpretado mal as intenções dos meus filhos, que talvez o luto tivesse me feito exagerar as evidências. Mas as gravações falavam por si mesmas. Steven também testemunhou, explicando em detalhes como Helena o havia contratado porque tinha medo dos próprios filhos. Descreveu cada passo da investigação, cada evidência coletada, cada momento gravado que revelava a verdade. O legista apresentou os resultados da exumação, confirmando a presença letal de metanol no corpo da Helena. Explicou como esse veneno age lentamente, causando exatamente os sintomas que minha esposa havia experimentado antes de morrer. Depois de 3 dias de testemunhos devastadores, chegaram os argumentos finais. O promotor foi esmagador. Carlos e Roberto não são vítimas das circunstâncias. São predadores que viram os próprios pais como obstáculos financeiros que tinham que ser eliminados. Planejaram, executaram e encobriram o assassinato da Helena e estavam planejando fazer o mesmo com Luiz. Não merecem compaixão, merecem justiça. O júri deliberou por 8 horas. Quando voltaram, o silêncio no tribunal era absoluto. Podia ouvir as batidas do meu próprio coração enquanto o juiz lia o veredito. No caso do Estado versus Carlos Pereira e Roberto Pereira na acusação de homicídio em 1º grau de Helena Pereira, consideramos os réus culpados. O tribunal explodiu em murmúrios e exclamações. Carlos desabou na cadeira, finalmente compreendendo a magnitude do que havia feito. Roberto permaneceu rígido, encarando diretamente à frente sem expressão. Na acusação de conspiração para cometer assassinato contra Luiz Pereira, consideramos os réus culpados. O juiz prosseguiu imediatamente para a sentença. Carlos Pereira e Roberto Pereira, pelo assassinato premeditado de sua mãe e pela conspiração para assassinar seu pai, os sentencio à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por 30 anos. Quando ouvi essas palavras, senti um peso gigantesco sair dos meus ombros. Justiça. Finalmente, havia justiça para Helena. Depois do julgamento, muitas pessoas vieram me abraçar e expressar apoio. Seu Antônio chorou comigo, não de tristeza, mas de alívio. Luiz, Helena pode descansar em paz agora, sussurrou para mim. Naquela noite, voltei para minha casa, que agora se sentia diferente. Não era mais um lugar de dor e traição. Era meu lar novamente. O lugar onde Helena e eu fomos felizes por 45 anos. Steven veio me visitar uma semana depois do julgamento. Como se sente? Perguntou. Em paz, respondi honestamente. Pela primeira vez desde a morte da Helena, durmo tranquilo. Sei que ela está descansando porque sua morte não ficou impune. E o dinheiro? O seguro? As economias? Doei o dinheiro do seguro de vida para uma fundação de vítimas de crimes familiares. Expliquei. Esse dinheiro estava manchado de sangue. Nunca poderia ter usado. Minhas economias pessoais são suficientes para viver modestamente pelo resto dos meus dias. 6 meses depois do julgamento, recebi uma carta pelo correio da prisão. Era do Carlos. Pai, sei que não mereço seu perdão, mas preciso que saiba que me arrependo de tudo. O dinheiro, as dívidas, o desespero nos cegaram. Perdemos toda a humanidade. Destruímos a família mais amorosa do mundo por R$250 mil, que nem chegamos a aproveitar. Amanhã vou me matar na cela. Não consigo viver com o que fizemos. Cuide-se, pai. Diga para a mãe que pedimos desculpas por termos sido filhos tão ruins. Não consegui chegar a tempo de impedir o suicídio dele.
Carlos foi encontrado enforcado na cela no dia seguinte. Roberto, ao saber da morte do irmão, sofreu um colapso nervoso completo e foi transferido para o hospital psiquiátrico da prisão. Hoje, 2 anos depois do julgamento, vivo tranquilo em minha pequena casa. Transformei o ateliê da Helena num jardim onde cultivo flores para levar ao túmulo dela todos os domingos. Steven se tornou um amigo íntimo, me visitando regularmente para garantir que estou bem. Às vezes, os vizinhos me perguntam se sinto falta dos meus filhos. A resposta é complicada. Sinto falta das crianças que eram, mas essas crianças morreram muito antes da Helena. Os homens que se tornaram não eram meus filhos. Eram estranhos que compartilhavam meu sangue, mas não meu coração. Aprendi que família verdadeira não se define por sangue, mas por amor, lealdade e respeito mútuo. Helena foi minha verdadeira família por 45 anos. Os amigos que me apoiaram durante o julgamento são minha família agora. A justiça não trouxe Helena de volta, mas me deu paz. E nas noites silenciosas, quando sento na varanda onde tantas vezes tomamos café juntos, juro que posso sentir a presença dela, orgulhosa de mim por ter sido forte o suficiente para fazer a coisa certa, mesmo quando significou perder meus filhos para sempre. Minha história acabou sendo maior que minha tragédia pessoal. Tornou-se um símbolo de que a justiça é possível, mesmo quando vem das fontes mais inesperadas. Um viúvo de 68 anos provou que a verdade é mais poderosa que as mentiras, que o amor verdadeiro é mais forte que a traição, e que nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. 5 anos se passaram desde aquele dia terrível no cemitério, quando recebi a primeira mensagem que mudou minha vida para sempre. Hoje tenho 73 anos, e meus cabelos completamente brancos refletem todas as tempestades que enfrentei e superei. Mas meus olhos, meu querido amigo seu Antônio me diz, brilham com uma paz que não tinham antes. A casa onde Helena e eu construímos nossos sonhos ainda é meu refúgio. Fiz algumas melhorias com o dinheiro que tinha guardado. Pintei as paredes de um amarelo suave, cor favorita da Helena, e transformei o antigo ateliê dela no jardim mais bonito do bairro. Rosas vermelhas, cravos brancos, girassóis que sempre buscam o sol, exatamente como ela me ensinou a fazer durante nossos anos mais difíceis. Steven Callahan se tornou mais que apenas o investigador que me ajudou a conseguir justiça. Tornou-se minha família escolhida. Vem me visitar toda quarta-feira à tarde e tomamos café na varanda enquanto ele me conta histórias de outros casos. Às vezes me pergunta se me arrependo de ter denunciado meus próprios filhos, se não teria sido melhor guardar o segredo e viver com a mentira. Nunca, sempre respondo. A verdade machuca, mas as mentiras matam a alma. A fundação que estabeleci com o dinheiro do seguro de vida se tornou algo maior do que jamais imaginei. A Fundação Helena Pereira para Vítimas de Crimes Familiares agora ajuda dezenas de famílias todo ano que passaram por tragédias similares à minha. Temos psicólogos, advogados e investigadores particulares, todos trabalhando para que nenhuma outra família tenha que sofrer em silêncio o que sofri. Há 6 meses, uma mulher de 40 anos veio me procurar. Seu nome era Denise, e suspeitava que o irmão havia assassinado a mãe pela herança. A história dela era dolorosamente similar à minha. Parentes gananciosos, pressão para vender propriedades, comportamento estranho depois da morte. A fundação forneceu a ela um investigador particular, assessoria jurídica gratuita e apoio psicológico durante todo o processo. Quando o irmão dela foi condenado por assassinato 3 meses depois, Denise veio me abraçar chorando. Seu Luiz, o Senhor salvou minha vida. Se não tivesse tido a coragem de denunciar seus próprios filhos, nunca teria tido coragem de denunciar o meu. Esses são os momentos que me lembram porque toda a dor que passei valeu a pena. Roberto ainda está vivo, embora não seja mais o mesmo homem que conheci. Depois do suicídio do Carlos, a mente dele se quebrou completamente. Os médicos dizem que vive num estado constante de culpa e paranoia, acreditando que Helena vem visitá-lo todas as noites para repreendê-lo pelo assassinato. Tentou se matar 3 vezes, mas os guardas da prisão o mantêm sob vigilância constante.
Recebo cartas dele ocasionalmente. São incoerentes, cheias de pedidos desesperados de perdão e súplicas para que eu o visite. No começo, lia elas buscando algum traço do filho que criei com tanto amor, mas depois percebi que ler essas cartas só reabria feridas que já haviam cicatrizado. Agora guardo elas sem abrir numa caixa de sapatos. Talvez um dia as leia. Talvez não. Tenho o direito de proteger minha paz de espírito. Fernanda desapareceu da cidade imediatamente após o julgamento. Alguém me disse que se mudou para a capital e mudou de nome. Não a culpo. Carregar o sobrenome de um assassino não deve ser fácil. Às vezes me pergunto se ela sabia o que Carlos estava planejando, se foi cúmplice silenciosa do assassinato da Helena. Mas essas perguntas pertencem ao passado, e aprendi a viver no presente. A cidade de São João del Rei nunca esquecerá o caso. Tornou-se uma lenda local, uma história que pais contam para filhos como advertência sobre ganância e traição. Alguns me veem como herói, outros como o homem cruel que mandou os próprios filhos para a prisão. Não me importo com o que pensam. Sei a verdade. E a verdade me deu a paz que precisava. Minha saúde permanece surpreendentemente boa para minha idade. O médico diz que é porque finalmente consegui me livrar do estresse e tristeza que carregava. O corpo cura quando o coração encontra paz, explicou durante minha última consulta. As manhãs de domingo são minhas favoritas. Corto flores frescas do meu jardim e caminho até o cemitério para visitar o túmulo da Helena. A lápide dela agora tem uma inscrição que mandei gravar depois do julgamento. Helena Pereira, esposa amada, mãe traída, mulher honrada. Seu amor foi mais forte que a morte. Conto para ela tudo o que aconteceu durante a semana. Falo sobre a fundação, sobre as famílias que ajudamos, sobre as cartas de agradecimento que recebo de pessoas que encontraram justiça graças à nossa história. Juro que posso sentir a aprovação dela no vento que move as folhas das árvores próximas. Sabe o que é mais estranho, meu amor? Disse durante minha última visita. Não sinto mais dor quando penso no Carlos e Roberto. Só sinto pena. Pena porque tiveram todo o amor do mundo e escolheram o ódio. Tiveram uma família que os adorava e escolheram a traição. Tiveram a oportunidade de ser homens honrados como você e escolheram ser assassinos. Na semana passada, um repórter da capital veio me entrevistar para um documentário sobre crimes familiares. Perguntou se havia alguma coisa que eu queria dizer para outras pessoas que pudessem estar passando por situações similares. Família não é desculpa para crime, respondi. Amor não é cego. Amor com limites é amor verdadeiro. E nunca, jamais é tarde demais para buscar justiça. Não importa quem seja o culpado. Este ano, no 5º aniversário da morte da Helena, organizei uma cerimônia especial em memória dela. Mais de 300 pessoas compareceram. Vizinhos, membros da fundação, famílias que ajudamos, autoridades locais. Foi lindo ver como a morte dela, que começou como tragédia, havia se tornado força de bem em tantas vidas. Steven deu um discurso emocionante. Helena Pereira morreu por causa da ganância dos filhos. Mas seu legado vive em cada família que encontra justiça, graças à coragem do marido. O mal tentou destruir a história dela, mas o bem a transformou em esperança para outros. À noite, antes de dormir, às vezes pego as fotografias antigas de quando Carlos e Roberto eram crianças. Vejo eles brincando no quintal, abraçando o pai, rindo comigo em natais passados. Permito-me chorar por aquelas crianças inocentes que uma vez existiram antes da ganância corrompê-las completamente. Mas não choro mais pelos homens que se tornaram. Esses homens escolheram seu destino. Minha história acabou sendo maior que minha tragédia pessoal. Tornou-se símbolo de que a justiça é possível, mesmo quando vem das fontes mais inesperadas. Um viúvo de 68 anos provou que a verdade é mais poderosa que mentiras, que o amor verdadeiro é mais forte que a traição, e que nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. Amanhã é quarta-feira, e Steven virá tomar café como sempre.
Vou fazer o bolo favorito dele e contar sobre as cartas de agradecimento que chegaram esta semana. Depois, trabalharemos juntos no jardim, plantando novas flores para a primavera. A vida continua, mais simples, mas mais autêntica que antes. Aprendi que família verdadeira não é sobre sangue compartilhado, mas sobre valores compartilhados, respeito mútuo e amor que nunca se transforma em dano. Helena, onde quer que esteja, espero que saiba que cumpri a promessa que fiz ao lado do seu túmulo naquele dia terrível. Encontrei a verdade, busquei justiça e transformei nossa dor em esperança para outros. Sua morte não foi em vão, meu amor. As pessoas muitas vezes me perguntam como encontro forças para continuar depois de perder tanto. A resposta é simples. Encontro força na certeza de que fiz a coisa certa. A justiça não trouxe Helena de volta, mas me deu algo precioso. A capacidade de dormir tranquilo, sabendo que sua morte foi vingada e que outras famílias foram protegidas. No ano passado, recebi uma carta de uma mulher de Belo Horizonte, cujo marido havia sido assassinado pelos próprios filhos por herança. Ela tinha lido sobre meu caso nos jornais e encontrou coragem para denunciar. Os filhos foram condenados e ela recuperou não apenas a justiça, mas também a paz. Seu Luiz, escreveu ela, sua coragem salvou minha vida. Se o Senhor não tivesse mostrado que é possível enfrentar a própria família quando eles fazem o mal, eu teria vivido o resto da vida com medo e em silêncio. Essas cartas chegam regularmente. Cada uma confirma que Helena e eu não sofremos em vão. Nosso sofrimento se tornou força para outros que enfrentam tragédias similares. Há poucos meses, um homem de 60 anos do interior de Goiás veio me visitar. Suspeitava que os filhos haviam envenenado a esposa, mas não sabia como proceder. Passei uma tarde inteira com ele, compartilhando minha experiência, orientando sobre os primeiros passos. A fundação assumiu o caso. 3 meses depois, os filhos foram presos e condenados. Mais uma família encontrou justiça graças ao exemplo que Helena e eu, involuntariamente, criamos. Steven sempre diz que Helena estava certa em me contratar para investigar os filhos. Ela sabia que se algo acontecesse com ela, o senhor precisaria de ajuda para descobrir a verdade. Ele me explicou recentemente. Era como se tivesse um pressentimento maternal, uma intuição que a levou a se proteger e protegê-lo também. Minha esposa, mesmo nos momentos finais, pensava em me proteger. Havia antecipado a maldade dos nossos filhos e tomado providências para que a verdade prevalecesse. É por isso que consigo viver em paz. Sei que Helena aprovaria cada decisão que tomei depois da morte dela. O jardim que criei no lugar do antigo ateliê da Helena se tornou um lugar de peregrinação para famílias que sofreram perdas similares. Pessoas vêm de longe para ver o lugar onde uma mulher comum se tornou símbolo de justiça. Plantei cada flor pensando nela, nas cores que amava, nos perfumes que a faziam feliz. As rosas vermelhas representam o amor que compartilhamos por 45 anos. Os cravos brancos simbolizam a pureza de coração que ela manteve até o fim, mesmo sendo traída pelos próprios filhos. Os girassóis, sempre voltados para a luz, representam nossa busca pela verdade mesmo nos momentos mais escuros. No centro do jardim, coloquei um banco de madeira com uma placa. Em memória de Helena Pereira, esposa, mãe e vítima que encontrou justiça através do amor eterno de seu marido. É lá que sento todas as tardes para conversar com ela, para contar sobre as pessoas que ajudamos, sobre a diferença que nossa história fez no mundo. A vizinhança mudou muito nos últimos 5 anos. Casas novas foram construídas, famílias jovens se mudaram para cá. As crianças dessa geração crescerão ouvindo a história da dona Helena e seu Luiz, aprendendo que fazer a coisa certa nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. Seu Antônio, meu fiel amigo, ainda vem me visitar regularmente. Aos 82 anos, move-se mais devagar, mas sua mente permanece afiada. Ele foi testemunha de toda a nossa história, desde os dias felizes do casamento até a tragédia e a posterior busca por justiça. Luiz, me disse numa tarde dessas enquanto regávamos juntos as flores,
Você se transformou num homem diferente depois de tudo isso. Não melhor ou pior, mas diferente. Mais sábio, talvez. Mais em paz consigo mesmo. Ele tinha razão. A tragédia me mudou de formas que ainda estou descobrindo. Perdi a ingenuidade que me fazia confiar cegamente no sangue compartilhado. Ganhei a sabedoria de que caráter não se herda, se constrói através de escolhas diárias. Na semana passada, uma jovem de 25 anos me procurou através da fundação. Seus pais haviam morrido num acidente de carro suspeito, e o irmão mais velho estava pressionando ela a assinar documentos que transfeririam toda a herança para ele. Algo na urgência dele, na forma como isolava ela de outros parentes, lembrava demais o comportamento de Carlos e Roberto. Senhor Luiz, ela disse com lágrimas nos olhos, não sei se estou sendo paranoica ou se realmente há algo errado. Meu irmão sempre foi bom para mim, mas desde a morte dos nossos pais mudou completamente. Ouvi a história dela com o coração apertado. As mesmas táticas de manipulação, as mesmas pressões financeiras, a mesma pressa suspeita em resolver questões de herança. Imediatamente acionei Steven e nossa equipe de investigadores. 3 semanas depois, descobrimos que o irmão dela havia sabotado os freios do carro dos pais. As evidências foram suficientes para uma condenação. Mais uma família destruída pela ganância. Mas desta vez conseguimos impedir que a tragédia fosse completa. Como o Senhor soube que eu estava certa? Ela me perguntou depois do julgamento. Porque já vivi essa história, respondi. E aprendi que quando o coração de mãe ou pai sussurra que algo está errado, quase sempre está. Faz 2 anos que não recebia cartas de Roberto. Achei que havia desistido de tentar se comunicar comigo, ou que sua condição mental havia se deteriorado além do ponto de conseguir escrever. Mas na semana passada, chegou uma carta diferente das outras. A caligrafia estava mais firme, as palavras mais claras. Parecia que havia momentos de lucidez entre os episódios de paranoia. Pai, sei que não tenho direito de chamá-lo assim depois do que fiz, mas não sei como mais me dirigir ao Senhor. Os médicos dizem que vou morrer em breve. O fígado não aguenta mais os remédios e o estresse. Talvez seja melhor assim. Quero que saiba que todos os dias vejo o rosto da mãe. Não é paranoia como os médicos pensam. É consciência. É o peso do que fizemos. Carlos teve coragem de acabar com o próprio sofrimento. Mas eu sou covarde demais até para isso. Não peço perdão porque sei que não mereço. Só quero que saiba que a mãe não sofreu. O metanol age rápido. Ela perdeu a consciência antes de sentir dor. Sei que isso não conserta nada, mas talvez traga algum conforto. O Senhor fez a coisa certa ao nos denunciar. Se fosse o contrário, se alguém tivesse matado o Senhor ou a mãe, eu gostaria que nos entregassem para a polícia. Justiça não é sobre família, é sobre certo e errado. Cuidei mal da vida que a mãe me deu. Desperdicei o amor que vocês dois nos ofereceram. Mas vou morrer sabendo que pelo menos o Senhor conseguiu transformar nossa maldade em algo bom para outras pessoas. Obrigado por ter sido melhor pai do que merecíamos. Roberto. Chorei ao ler aquela carta. Não de saudade ou perdão, mas de tristeza pura pela vida desperdiçada. Roberto havia tido todas as oportunidades de ser um homem bom, e escolheu o caminho que o levou à própria destruição. Guardei a carta com as outras, mas desta vez a li para Helena quando fui visitá-la no cemitério. Nosso filho vai morrer, meu amor, disse para a lápide. Não o filho que criamos, mas o homem em que ele se transformou. Talvez seja melhor assim. Talvez seja a única paz que ele vai encontrar. Roberto morreu 3 meses depois de enviar aquela carta. Cirrose hepática complicada por pneumonia. Os advogados da prisão me ligaram perguntando sobre os preparativos do funeral. Por um momento, hesitei. Parte de mim queria deixar que fosse enterrado como indigente, sem cerimônia, sem família. Mas depois lembrei das palavras da Helena. Mesmo quando as pessoas fazem o mal, Luiz, elas ainda carregam a centelha de humanidade que Deus colocou nelas. É por isso que perdoamos. Não para absolvê-las, mas para não deixar que a maldade delas corrompa nosso próprio coração.
Organizei um funeral simples. Apenas eu, Steven, seu Antônio e o padre. Não convidei ninguém mais porque não queria transformar aquele momento numa declaração pública sobre perdão ou reconciliação. Era apenas um pai enterrando o filho que perdeu muito antes da morte física. Durante a cerimônia, pensei no menino que Roberto havia sido. Lembrei dele aos 5 anos, correndo atrás de borboletas no quintal. Aos 10, ajudando a mãe na cozinha. Aos 15, me acompanhando na oficina nas férias escolares. Em algum lugar ao longo do caminho, aquele menino havia morrido e sido substituído por um estranho capaz de assassinar a própria mãe. Não vim aqui perdoar, disse para o túmulo depois que os outros saíram. Vim me despedir do menino que você foi antes de escolher se tornar um assassino. Aquele menino merecia um funeral. O homem que você se tornou mereceu a prisão onde morreu. Foi a última vez que chorei por Roberto. Naquela noite, senti algo se resolver dentro de mim, como se um capítulo difícil finalmente tivesse terminado. Uma década se passou desde aquele dia no cemitério, quando recebi a primeira mensagem que mudou tudo. Hoje tenho 78 anos, e meu corpo mostra os sinais da idade, mas minha mente permanece clara e meu coração em paz. A Fundação Helena Pereira cresceu além de tudo que imaginei. Temos escritórios em 5 cidades, uma equipe de 20 pessoas, e já ajudamos mais de 400 famílias a encontrar justiça em casos de crimes familiares. O que começou como minha busca pessoal por verdade se tornou um movimento nacional. Steven, agora com 60 anos, assumiu oficialmente a direção da fundação. Sua experiência e dedicação transformaram nossa pequena organização numa referência nacional em investigação de crimes familiares. Você criou algo maior que você mesmo, Luiz, me disse recentemente. Helena ficaria orgulhosa. Minha saúde começou a declinar no ano passado. Nada grave, apenas o cansaço natural da idade. O médico recomendou que eu reduzisse minhas atividades, mas ainda participo das reuniões importantes da fundação e recebo visitas de famílias que precisam de orientação. Na semana passada, um homem de minha idade veio me ver. Sua filha havia sido assassinada pelo genro, que depois tentou conseguir a guarda dos netos para ter acesso à herança dela. A polícia local não levava as suspeitas dele a sério porque o genro era um profissional respeitado na comunidade. Senhor Luiz, disse ele com lágrimas nos olhos, todos dizem que estou inventando coisas, que é o luto falando. Mas sei que aquele homem matou minha filha. O senhor acredita em mim? Acredito, respondi sem hesitar. E vamos provar. A fundação assumiu o caso imediatamente. 2 meses depois, o genro foi preso. As evidências mostraram que havia envenenado a esposa com pequenas doses de arsênico ao longo de meses, fazendo parecer morte natural por doença progressiva. Esses casos me lembram constantemente porque nossa luta importa. Cada família que encontra justiça graças ao trabalho da Fundação é uma vitória não apenas para elas, mas para Helena também. Sua morte terrível se transformou em força que protege outras famílias da mesma tragédia. Seu Antônio morreu pacificamente no sono há 6 meses. Tinha 87 anos e foi meu amigo mais leal por décadas. No funeral dele, refleti sobre como poucos relacionamentos resistem ao teste do tempo, como nossa amizade resistiu. Ele me apoiou nos momentos mais sombrios, celebrou comigo as vitórias da justiça e nunca me julgou pelas decisões difíceis que tive que tomar. Agora sou o último da minha geração ainda ativo na comunidade. A maioria dos meus contemporâneos já se foi, levando consigo décadas de memórias e experiências. Às vezes me sinto como o guardião de uma época que está desaparecendo, testemunha de uma forma de vida mais simples, onde a palavra dada ainda tinha valor. As novas gerações me veem como uma curiosidade histórica, o homem que denunciou os próprios filhos por assassinato. Para alguns, sou herói. Para outros, exemplo de frieza familiar. Não me importo com essas opiniões. Sei a verdade sobre minhas motivações. Foi amor pela Helena e respeito pela justiça, não sede de vingança.
O jardim que criei em memória da Helena continua florescendo. Contratei um jardineiro jovem para cuidar dele quando minha energia diminuiu, mas ainda supervisiono pessoalmente o cultivo de cada rosa, cada cravo, cada girassol. É minha forma de manter viva a presença dela, de garantir que sua memória seja sempre associada à beleza, não à tragédia. Na semana passada, uma criança de 8 anos, neta de uma família que ajudamos através da fundação, veio com os pais me visitar. Trouxe um desenho que havia feito do jardim, com flores coloridas e um sol sorrindo no alto. Vovô Luiz, disse com a inocência típica da idade. Minha mãe disse que o senhor é um herói porque ajuda famílias tristes a ficarem felizes de novo. Sorri para ela, tocado pela simplicidade da observação. Não sou herói, querida. Só sou um homem que aprendeu que fazer a coisa certa às vezes dói, mas sempre vale a pena. Ontem à noite, tive um sonho com Helena. Estávamos jovens novamente, sentados debaixo do pé de manga na Praça da Matriz onde nos conhecemos. Ela usava o mesmo vestido azul do nosso primeiro encontro e sorria com aquela timidez que me fez apaixonar instantaneamente. Você fez bem, Luiz, disse no sonho. Sei que foi difícil, sei que doeu, mas você escolheu a verdade em vez do silêncio. Nossa história se tornou esperança para outras famílias. Sinto falta de você todos os dias, respondi, mas encontrei paz sabendo que sua morte não foi esquecida nem perdoada sem justiça. Não sofremos em vão. Ela continuou. Nosso amor se transformou em algo maior. A fundação, as famílias que ajudaram, a mensagem de que justiça é possível mesmo nas circunstâncias mais difíceis, tudo isso é fruto do amor que compartilhamos. Acordei com lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de gratidão, não de tristeza. Pela primeira vez em 10 anos, senti que minha missão estava completa. Havia transformado a tragédia pessoal em bem coletivo, honrado a memória da Helena e mostrado que coragem moral ainda existe no mundo. Esta manhã chamei Steven para uma conversa importante. Estou pronto para passar oficialmente todo o controle da fundação para você, disse. Confiança total, sem restrições. Você entende a missão melhor que ninguém. Tem certeza? Perguntou. Completamente. A fundação precisa de energia jovem para continuar crescendo. Eu já fiz minha parte. Amanhã assinaremos os papéis de transferência. A Fundação Helena Pereira terá nova liderança, mas manterá os mesmos valores que nortearam nossa luta desde o início. Verdade acima de conveniência familiar, justiça acima de silêncio cômodo, coragem acima de conformismo. Agora, aos 78 anos, finalmente posso descansar sabendo que cumpri todas as promessas que fiz ao lado do túmulo da Helena, naquele dia terrível. Encontrei a verdade sobre sua morte. Busquei justiça contra seus assassinos. Transformei nossa dor em esperança para outros. A história que começou com uma mensagem misteriosa no funeral da minha esposa termina com a certeza de que amor verdadeiro transcende morte e traição. Helena e eu vencemos. O mal tentou destruir nossa família, mas nós o transformamos em força para proteger outras famílias. E quando minha hora chegar, seja amanhã, seja daqui a anos, irei em paz, sabendo que vivi com dignidade, lutei pela justiça e honrei até o fim o amor da mulher que foi minha companheira por 45 anos e minha inspiração por mais 10. A verdade sempre prevalece, a justiça sempre encontra um caminho, e o amor verdadeiro, esse nunca morre.